As consequências políticas da operação policial contra o Comando Vermelho na semana passada no Rio devem começar a aparecer nessa semana com a instalação da CPI do crime organizado, que deve acontecer amanhã. E a nova CPI, que ainda nem foi criada, já causa mais temor no Planalto do que outra que já está com os trabalhos adiantados, a do INSS. Mas por quê? Assunto para a coluna Igor Gadelha. Quem está conosco hoje é a repórter da coluna Milena Teixeira. Milena, muito bem-vinda. Bem-vinda ao Contexto. Obrigada, Neila. Obrigada também à nossa audiência. Pois é, Neila, essa CPI que nem começou, mas que já está ali exaltando os ânimos de integrantes do governo Lula. E que, como você bem disse, está preocupando muito mais o governo do que a CPI do INSS. O que pesa em relação a essa CPI do crime organizado, que, para quem está assistindo a gente entender, deve ser instalada amanhã no Congresso Nacional. O que está pegando? O que eles dizem, Neila, lá no governo? Que, primeiro, o tema de segurança pública é muito sensível para a base da esquerda, para integrantes do governo Lula, para a própria gestão do governo Lula, né? Então, eles dizem isso, que já é um tema sensível e que na CPI do INSS eles conseguiram adiar os trabalhos da comissão e pagando, né? Eles ressarciram ali as vítimas das fraudes do INSS. Então, quando os trabalhos da comissão começaram na CPI do INSS, o governo já estava pagando a quem foi vítima dessas fraudes, né? E dessa vez, na CPI do crime organizado, o governo não vai ter tempo de atuar. Não tem como o governo ter algum tipo de atuação, porque a questão do que aconteceu no Rio de Janeiro foi na semana passada. O governo ainda está tentando, inclusive, nela, formar um posicionamento do que o presidente Lula vai falar, porque a gente que tem ali, na verdade, que a gente acompanha é o pessoal batendo cabeça mesmo em relação ao discurso que vai adotar em relação a essa mega operação que deixou aí mais de 100 pessoas mortas. Então, a gente tem, de um lado, né, o governo muito preocupado, porque o tema da segurança pública é um tema que é sensível para o governo, que desgasta o governo e a própria CPI. CPI não é bom para quem está no governo, né, para quem está com poder na mão, porque sempre desgaste. E é claro que a oposição vai usar isso como ferramenta para atingir o presidente Lula, que a gente lembra está vindo aí, né, está melhorando a popularidade nas pesquisas. Então, o pessoal do governo, o pessoal ali do Planalto, está com muito receio dessa CPI e já está encomendando pesquisa para ver se isso vai afetar a imagem do presidente Lula. Aí eles dizem, olha, eu conversei com uma fonte que me disse, preocupa muito mais a CPI do INSS, a CPI do crime organizado do que a do INSS, porque a do INSS a gente teve até algum problema ali, mas quando começou a gente já estava fazendo os pagamentos às vítimas, assim, né? Os pagamentos. E a avaliação das pesquisas internas que eles recebem todo dia é que a CPI do INSS só chega ali mesmo na bolha ali dos bolsonaristas, um pouco na bolha, não está tendo tanta repercussão. E essa CPI do crime organizado, não. O governo não está tendo tempo de articular, né? Agora a gente está todos os esforços concentrados na COP30. O presidente Lula, na semana passada, ele nem estava aqui quando isso aconteceu, ele estava em viagem, voltando da Malásia. Ele chegou ali com tudo muito quente, né? E o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, deu uma coletiva junto com o Andrei, o chefe da PF, o DG, diretor-geral da PF. Ali houve uma contradição. Nossa, também ali. Foi muito ruim para o governo. Esse tema já é sensível e CPI, por si só, a CPI já desgasta o governo. E a gente lembra também, Neila, o presidente Lula tem dado algumas declarações polêmicas em relação ali aos traficantes, que ele disse na semana passada, quando estava em viagem também. Então, com certeza, tudo isso vai ser utilizado pela oposição como para argumentar ali, para desgastar mesmo a imagem do presidente Lula. E isso pode afetar, sim, claro, sua candidatura à reeleição à presidência, que, como a gente sabe, o presidente Lula já disse que ele vai se candidatar novamente à presidência da República. Então, o governo que está vindo aí, aumentando a popularidade, ou tentando ali, né, ao menos manter, tem uma nova preocupação, que é essa questão da segurança pública. Um momento péssimo dessa declaração do presidente Lula, para quem não se lembra, acho difícil não se lembrarem, mas para quem não se lembra, o presidente Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Então, e aí, logo depois disso, acontece essa mega operação no Rio de Janeiro, né, que mais de 100 pessoas, como a Milena disse, foram mortas. A gente já sabe que essas pessoas, em sua maioria, são, sim, criminosos,
114 ou 115, ainda não tem o número oficial, mas entre 114 e 115 pessoas que foram mortas, todas são criminosas, algumas não, na sua maioria, ali, mais de 90 reincidentes, ou seja, estamos falando aí de criminosos que já cometeram crimes anteriormente. Então, o presidente Lula foi infeliz na sua fala, depois acaba acontecendo isso. Lembrando que o presidente Lula ainda não falou sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então, estão esperando o momento certo. E ali tem toda uma reunião, o tempo todo os ministros, o chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, que é ali, né, que atua muito com o presidente Lula, o próprio ministro da Justiça, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, eles realmente estão ainda formando o que o presidente Lula vai falar diante disso, porque são dois pontos aí, né, Neila? O governo precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. Que, a gente está fazendo alguma coisa. E aí, o que eles vão usar como argumento já, né? Porque agora, pronto, vai instalar a CPI amanhã. O que o governo vai fazer agora, gente? Vamos escalar uma tropa dos melhores parlamentares que, na avaliação deles, claro, para atuar nessa comissão. Eles estão escalando aí, né, os melhores parlamentares para atuar, uma linha de frente mesmo. Inclusive, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deve fazer parte dessa atuação. E eles vão argumentar o quê? O governo está tentando fazer alguma coisa. Olha, a gente mandou o projeto de lei da antimáfia, a gente está com a PEC da segurança no Congresso Nacional, e o governo vai usar esse argumento de que está tentando fazer alguma coisa, porque o governo não quer mostrar que não está fazendo nada. E, como você bem disse, até agora o presidente Lula não se manifestou ainda, porque eles estavam mesmo batendo cabeça. A gente vai falar o quê? A gente vai falar que o governo está fazendo, que o governo não está fazendo. Inclusive, houve até, Neila, uma divergência, a gente deu também na coluna, sobre onde seria essa reunião do governo, né, com o Cláudio Castro, com o governador do Rio de Janeiro. Para quem está assistindo a gente entender, quando aconteceu a operação, o Cláudio Castro fez uma crítica ali para o governo, dizendo que o governo não tinha emprestado os blindados e tal. E aí, na sequência, né, na terça-feira de tarde, ele liga para a ministra das Relações Institucionais, para a Gleisi, pede desculpa, fala, não falei aquilo e tal. Mas no outro dia, o Cláudio Castro, que é um governador do PL, né, que é um governador da oposição, ele já começa a bater de novo no governo. Então, ali, o governo já muda um pouco da percepção, Neila, e passa a entender que vai ter que enfrentar mesmo, né, uma posição de enfrentamento. A gente vê alguns líderes do governo, alguns integrantes do governo, muito fazendo esse embate com o Cláudio Castro, e a CPI vai ser um espaço para isso. E claro, como eu disse aqui, CPI sempre é motivo de preocupação para quem está no governo, para quem está no poder, porque claro que desgasta a imagem do governo, porque é noticiado, porque circula em rede social, e o governo do presidente Lula, embora esteja aumentando a popularidade, não pode brincar. Ano que vem é ano de eleição, né, Neila? Exatamente. E depois disso tudo, a gente está vendo aqui a imagem do governador Cláudio Castro, ele se reuniu com os governadores 2 vezes, se reuniu com os governadores aí da direita, ou seja, eles estão se movimentando para tentar também usar esse assunto da segurança pública num movimento eleitoreiro, porque também, como a Milena está dizendo, ano que vem é ano de eleições, eles querem utilizar esse subterfúgio da segurança pública para se promoverem aí, para tentar melhorar os números da direita ou para piorar os números do presidente Lula, que, como bem a Milena explicou, estão subindo nas pesquisas de intenção de voto, nas pesquisas eleitorais. Então, o assunto de segurança pública agora vai ser a pedra fundamental aí, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, temos pesquisa nesse final de semana que mostrou que a população do Rio apoia a operação. Esse é um ponto, entendeu, Neila, o governo Lula viu, porque o governo Lula também mandou fazer pesquisa. E mandou fazer pesquisa também a partir do que o Cláudio Castro disse sobre a questão dos blindados. O quanto que isso repercutiu no governo, o quanto que o PT pediu para fazer, que é o partido do presidente Lula, e o governo Lula também pediu para fazer. O ministro da SECOM trabalha muito com pesquisa, então é pesquisa diária ali, né? Então eles observaram também esse movimento de que a população do Rio e a população brasileira, todo mundo a favor da operação, né? A favor ali. Então isso, por isso, Neila, que eles ainda não chegaram em um consenso sobre o que o presidente Lula vai falar diante disso. Eles devem estar conversando, porque... por exemplo, né, pesa muito, eu conversei com uma liderança que me disse, pesa muito essa questão do discurso agora
dos direitos humanos, né? De que ninguém se deve, por exemplo, morrer em operação. Será que cabe agora, já que a população brasileira está a favor disso? Então o governo tem que balancear, tem que chegar em um consenso ali para ver o que vai fazer. E como você bem disse, essa questão da segurança pública, gente, nos próximos dias vai ser uma moeda aí da direita e da esquerda. E a direita já domina essa questão da narrativa da segurança pública. A gente tem governadores como Ronaldo Caiado, que sempre fala, que inclusive, por exemplo, faz até piada com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, dizendo que vai ensinar ele como é que faz e tal. Então, essa já é uma pauta que a direita domina e que a esquerda ali, os aliados do presidente Lula patinam ainda, né? Tem uma questão ali, é muito sensível para o governo. Por isso que essa CPI não começou, mas já está, Neila, aí fazendo o pessoal se movimentar. O governo quer botar, inclusive, o presidente da CPI, né? Quer tentar que seja alguém aliado ao governo. Na relatoria também, eles querem que seja um aliado do governo para tentar ter menos impacto para a imagem do presidente Lula. É o principal ponto, né, que eles pensam sempre. E de mostrar também, como eu já falei, o que o governo está fazendo. Por isso que o governo adiantou essa questão da lei antimáfia, já enviou para o Congresso Nacional na sexta-feira, inclusive a ministra Gleisi Hoffmann, que cuida da articulação política, né? É a pessoa do governo que cuida da articulação política com o Congresso Nacional, já estava pedindo ali para o presidente da Câmara, acelere isso aí. A gente tem que mostrar que está fazendo alguma coisa, né? Agora a gente precisa ver de fato se a PEC da segurança e esse projeto de lei da antimáfia realmente vai fazer alguma coisa, né? Porque eles estão apresentando, mas efetivamente, né? O que a gente vai ter ali de concreto? A população precisa acompanhar, claro, né? É isso, eu estava falando com o Frederico há pouco, o Frederico que é especialista na área de segurança pública, ele estava dizendo, olha, ok, se for aprovada a PEC da segurança pública, e aí? E na prática, o que vai mudar? O que vai acontecer daqui para frente? Então, é se observar, de fato, o que o presidente, o que a ministra Gleisi e que os parlamentares que são favoráveis à proposta tinham que fazer é colocar na mesa o que muda na prática. Ok, vamos aprovar essa proposta, o que muda na prática? Em quanto tempo? O que vai mudar na sociedade daqui para frente? Então, falta isso, falta clareza e falta transparência, mas a pauta eleitoreira ela é mais forte. E essa disputa de narrativa é muito mais forte, né? Do que o que eu estou fazendo, o que o Cláudio Castro está fazendo. Eles divergiram, gente, até na questão do local que seria a reunião. Por quê? Porque para o Cláudio Castro seria mais interessante mostrar, pô, eu estou indo para Brasília, tá vendo que eu estou tentando buscar uma solução para isso? Mas o governo ir ao Rio de Janeiro também diz alguma coisa. O governo indo lá ajudar, indo ver como é que tá, né? E aí quem foi o ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski, o DG, que é o Andrei Rodrigues, e as ministras, a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, e também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A ministra dos Direitos Humanos foi ali prestar, né, tinham conversado com ela, com a equipe dela, que era prestar esse primeiro atendimento às famílias das vítimas, né? Por exemplo, pessoal que precisa de atendimento psicológico, que precisa de algum serviço de transporte. Então, foi muito nesse intuito, mas a gente não vê também a ministra fazendo essa questão do discurso dos direitos humanos. A gente não tem visto isso. Não tem visto isso, porque o governo ainda precisa ver o que vai falar, mas o que de antemão eles dizem, a gente precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. E falando de PEC da segurança, Neila, aqui também para quem está assistindo a gente entender, não sei se vocês lembram, a PEC da segurança foi um motivo de briga dentro do próprio governo, gente. Porque, veja, tinha uma grande resistência dos governadores da direita, né? Porque tinha aquele ponto ali de até que ponto a União, né? O governo federal ia interferir dentro da segurança dos estados. Então, muitos governadores foram contra. O Tarcísio de Freitas, de São Paulo, o Ronaldo Caiado, de Goiás, eles eram contra essa PEC. Aí o governo amarra isso ali, né? Costura. Inclusive, essa PEC ficou por alguns meses na Casa Civil, porque o próprio chefe da Casa Civil, Rui Costa, que já governou a Bahia, né? Que tem essa experiência de governo do estado ali, ele prolongou ali para mandar essa PEC, o pessoal dizia, tinha até uma questão ali dele com o Ministério da Segurança Pública, o Rui não está enviando a PEC e tal. Então, demorou para enviar essa PEC, tinha divergências dentro do próprio governo com os governadores da direita. Agora, né, o relator, que é o deputado Mendonça, que falou com a gente há pouco, ele tenta amarrar também, porque tem que satisfazer ali todo mundo, né? Tem que ter um consenso dos governadores, dentro do próprio governo, dos parlamentares, para aprovar essa PEC. Mas, de fato, existe uma disputa muito grande aí do governo e da oposição para ver quem é que está fazendo
mais, né? O governo até, a gente vê assim, estava conversando com pessoas que eles falaram, isso é uma chacina eleitoral, eles estão fazendo uma chacina eleitoral e por causa de voto, porque enfim. Então, de um lado, o governo tentando mostrar que está fazendo alguma coisa num tema super sensível para Lula e para o governo, a questão de segurança é uma questão que não é brincadeira, né, que pega muito o governo. E eles estavam tentando recuperar essa questão da segurança, Neila, por exemplo, com aquele app do celular seguro, com essa questão, o que foi feito nessa questão da segurança pública lá no governo? Em uma das pesquisas ali que a SECOM fez, a população brasileira estava reclamando muito de roubo de celular. Muito. Sim. Muito assalto de celular, a população. E isso é um problema quando você perde seu celular. Tem tudo no seu celular. Então, ninguém quer perder o celular, enfim, né? E aí, o presidente Lula já adota no discurso dele, depois, assim, dessa pesquisa, e começa a falar, a gente está fazendo um programa aqui, celular seguro, para pegar o seu celular que roubaram, entendeu? E aí eles estavam tentando contornar nessa questão. Só que aí quando vem essa mega operação, fala muito mais alto do que qualquer programa que o governo esteja fazendo, né? Porque é visível, é televisionado, as pessoas só vão falar disso porque sim, só há como falar disso, não há como falar de outra coisa, de outro ponto, né? O assunto é segurança pública. Agora a gente está vendo a COP, o presidente Lula já está em Belém, vai passar a semana toda em Belém. De Belém ele vai para Fernando de Noronha, também para uma agenda da COP, mas essa questão do Rio de Janeiro continua ali rondando, vai ficar rondando ainda. E o presidente Lula ainda não falou nada sobre isso, imagino que ele não tenha tido muito contato com os jornalistas ainda, porque com certeza a primeira pergunta que os jornalistas vão fazer a ele, e ele deve ter, obviamente, treinado esse discurso ali, porque realmente é uma preocupação da equipe dele. Amanhã tem instalação de CPI, governo tentando dominar aí a CPI, pode ser que não consiga, porque a oposição, claro, vai ficar de olho. E já é nítido, viu, Neila, quando você conversa com integrantes ali do governo, que isso vai desgastar a imagem do presidente. Ele já tem essa consciência. Agora é trabalhar um pouco com redução de danos ali. O que a gente vai fazer para diminuir aí esse impacto? Tá aí, uma aula de CPI e de política para vocês. Matérias da Milena, lá na coluna Igor Gadelha, lá nos colunistas do portal metrópolis.com. Milena, obrigada pela análise e pela participação aqui conosco. Obrigada, Neila, e obrigada à nossa audiência também.